¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español para la segunda serie de la enseñanza media com a professora Elisângela. Lembrando daqueles nossos recadinhos importantes, se você é aluno tem acesso às plataformas digitais do Class, já sabe, assista essa aula, participe, vá até a atividade obrigatória e lá na atividade obrigatória você tem que responder aquelas duas questões que assim você gera a sua presença. Já se você é aluno não tem acesso às plataformas do Class, vai no seu colégio, está chegando já ao final, gente. Vai lá e busca as últimas atividades agora impressas, resolva-as em casa e no dia combinado você tem que ir lá no seu colégio devolver e praticamente encerramos o ano, né? Tá acabando, força lá. Entonces, ahora sí vamos a hablar en español, pues es una clase de español. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Te acuerdan? La clase pasada fue Conociendo y Respetando la Diversidad, Gêneros Textuais, Campanha Publicitária e História em Quadrinhos, Linguístico e Discursivo, Ações do Presente do Indicativo, Léxico e Expressões relacionadas à temática. Y hoy, ¿qué vamos a aprender en nuestra clase de hoy? El medio ambiente y los cambios climáticos. O meio ambiente e as mudanças climáticas. Hoje vamos falar, né, sobre o gênero textual, história em quadrinhos, linguístico discursivo, ações no pretérito do indicativo e léxico e expressões relacionadas à temática. Para reflexionar un poquito. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? Piénsala, ¿qué estás haciendo con el planeta Tierra? Entonces acá tenemos tres imágenes tristes, ¿no? Quemadas, derretimiento, calor. Entonces ya tenemos una actividad. Relaciona las imagens com o significado correspondiente. Então, a gente tem aqui três imagens sobre as mudanças climáticas, né? E nós temos as opções, olha lá. Qual dessas imagens aqui é escassez de água potável? La extinción de várias espécies, el derretimiento de los glaciares, o derretimento das geleiras. Aumento das inundações e o nível do mar. Muito fácil, né? Só você ligar ali a imagem com o que ela está querendo dizer, que já já você consegue chegar na resposta correta, ok? Já já eu volto para te ajudar a responder. E aí, pessoal, conseguiram relacionar? Vamos corrigir? Olha lá, então. Relaciona as imagens com o significado correspondiente. Letra C. Temos a imagem ali da torneira, né? Pingando água só um pouquinho. Que significa o quê? Escassez de água potável. Letra A. La extinción de varias especies, el derretimiento de los glaciares. O derretimento das geleiras, né? Tá bem complicado isso. E, letra B, aumento das inundações e o nível do mar. Muito fácil, né? Vamos continuar, então? Para saber, la escassez de água potável, el aumento das inundações e o nível do mar, además de la inseguridad alimentaria, serão consequências do cambio climático. La extinción de varias especies,
El derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar son solo algunas de las consecuencias desencadenadas por el aumento de la temperatura global. Então, a escassez da água potável, o aumento das inundações e o nível do mar, ademais da inseguridade alimentar, serão consequências da mudança climática. A extinção de várias espécies, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar são só algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global. ¿Te acuerdan de Gaturro? Vocês lembram do Gaturro? De novo ele presente nas nossas aulas. Vamos ver agora o que ele está aprontando. Olha lá então. Começa assim. Ah, casita. Uno arregla su casa, arruma sua casa. Uno cuida su casa. Uno quiere su casa. Ama sua casa. El mundo inteiro es nuestra casa. O mundo inteiro é a nossa casa. Pero acá pareciera que alquilamos. Eu não vou falar para vocês agora, por enquanto, o que significa alquilamos, porque faz parte do nosso próximo exercício, ok? Mas basicamente explicar para vocês. Então ali o Gaturro está falando sobre os sentimentos das pessoas a respeito de sua casa. Chega e começa a pensar sobre a casa, um arruma, um cuida, o outro ama a sua casa. E aí ele faz uma comparação da sua casa com o mundo, que o mundo também é nossa casa. Quando ele chega no último quadrinho, ele diz, mas aqui parecemos que alquilamos. Agora vem a atividade. Gaturro utiliza a palavra alquilamos para hablar de la situación del medio ambiente. ¿Sabes cuál es el significado de esta palavra? O Gaturro utiliza a palavra alquilamos para falar da situação do meio ambiente. Sabe qual é o significado desta palavra? Então, por que eu não falei para vocês o que significa alquilamos? Porque eu quero saber. E aí, vocês sabem o que significa alquilamos? Pesquisa lá e daqui a pouquinho eu volto com a resposta para vocês. E aí, descobriram o que significa a palavra alquilamos? Vamos descobrir juntas? Então, Gaturro utiliza a palavra alquilamos para dizer que nossa casa, o planeta, parece estar alquilado. Alugado, gente. Então, alquilar significa alugar. Então, quando eu repetindo a historinha ali para vocês entenderem melhor. Ah, casinha, um arruma a casa, um outro cuida da sua casa, o outro ama a sua casa, o mundo inteiro é nossa casa. Mas aqui parece que alugamos. Já vamos entender esse contexto aí, porque ele está falando alugamos. Olha lá, atividade 3. Por que Gaturro disse que pareciera que alquilamos nosso meio ambiente? Por que o Gaturro está dizendo que parece que nós alugamos o planeta Terra? Ele é a nossa casa, mas uma casa alugada. Por que ele está dizendo isso? Pensa um pouquinho, logo volto com a resposta.
Descobriram por que o Gatu está dizendo que parece que o planeta Terra é uma casa alugada? Vamos à resposta? Bem, é uma resposta pessoal de vocês, tá? Mas eu posso dar, de repente, aí umas dicas. Olha ali, então. La impresión es que han descuidado de las cosas. Tá vendo que tá uma bagunça aqui, sujeira? Não estão cuidando dessa casa do planeta Terra. Ou seja, del meio ambiente. Então, quem tem casa alugada, quem aluga casa, sabe que muitas vezes, nem todas as pessoas, mas há pessoas que não cuidam muito bem de uma casa quando é alugada, assim como o dono cuida, né? Então, isso que o Gatu está querendo dizer. Que o planeta Terra, ele compara o planeta Terra a uma casa, mas parece ali que ele está sendo alugado, não está sendo tão bem cuidado como deveria. Certinho? Fácil, né? Agora, fíjate en el texto. Fixa, presta atenção no texto. Olha lá então. En Inglaterra, donde vivo, el invierno de 2009-2010 fue inusualmente frío. De hecho, la mitad norte de Europa sufrió el invierno más frío desde 1981-1982. Esto para muchos probó que el calentamiento global era una tontería. Por el contrario, en Rusia, el verano de 2010 trajo consigo una ola de calor que batió récords. El país fue devastado por los incendios florestales y la sequía. Na Inglaterra, onde eu vivo, o inverno de 2009 e 2010 foi assim algo fora do comum, de tão frio que foi. A metade norte da Europa sofreu o inverno mais frio desde 1981 e 1982. Isso, para muitos, provou que o aquecimento global era uma bobeira. Pelo contrário, na Rússia, o verão de 2010 trouxe consigo uma onda de calor que bateu recordes. O país foi devastado por incêndios florestais e também pela seca. Atividade 4. Identifica en las frases abajo acciones en el pretérito, ou seja, en el passado. Então, aqui nós temos frases retiradas ali daquele quadrinho que nós acabamos de ler e vocês terão que descobrir palavras que estejam no pretérito, ou seja, verbos que estejam no passado. Todo aquele quadrinho ali, ele foi escrito contando situações que já aconteceram. Então, você vai ter que descobrir quais são esses verbos que indicam o passado. Olha ali então, a letra A. En Inglaterra, donde vivo, el invierno 2009-2010 fue inusualmente frío. Então, ali você vai encontrar um verbo no passado e vai circular, marcá-lo como você quiser. Letra B. De hecho, la mitad norte de Europa sufrió el invierno más frío desde 1981-1982. Esto para muchos probó que el calentamiento global era una tontería. El país fue devastado por los incendios florestales y la sequía. Então é isso, em cada frase você vai encontrar os verbos que estão no passado. E logo, logo eu volto com a resposta.
E aí, pessoal, encontraram os verbos que estão no passado? Vamos a eles? Opa! Na frase A, nós temos o verbo fue, foi. Na frase B, nós temos o verbo sufrió, sofreu. Na frase C, probó, provou. E na frase D, fue, foi. Então, esses são os verbos que estão no passado, ok? E esses verbos do passado, pessoal, quem são eles? Ele é o tempo pretérito perfecto simple. Esse tempo verbal se utiliza para indicar uma ação que ocorreu em um momento determinado do passado. Por exemplo, em Inglaterra, onde vivo, o inverno de 2009-2010 foi inusualmente frio. Então, esse tempo verbal se utiliza para indicar uma ação que ocorreu em um momento determinado do passado. O exemplo foi aquela frase que a gente já leu hoje. Na Inglaterra, onde eu vivo, o inverno de 2009-2010 foi muito frio, nada comum, incomum, né, de tão frio. Aqui nós temos, então, duas tabelinhas para vocês da conjugação destes verbos no passado. Então, a primeira conjugação, verbos terminados em ar e os terminados em e ir. Olha lá, então. Verbos terminados em ar, quando eu vou colocá-los no passado. Por exemplo, a palavra probar, nosso provar. Como é que fica o passado dele? Eu probé, tu probaste, ele, ella ou usted probou. Nosotros e nosotras probamos, vosotros e vosotras probasteis. Ellos, ellas ou ustedes probaram. Agora as palavras terminadas em comer, por exemplo, olha lá. Eu comi, tu comiste, ele, ella, usted comió. Nosotros ou nosotras comimos, vosotros e nosotras comisteis. Ellos, ellas ou ustedes comieron. Então, a partir dessa rápida explicação aqui, nós vamos para a atividade 5. Completa as frases conjugando o verbo estudiar em pretérito perfecto simples. Lembra lá a primeira conjugação, verbos terminados em ar? Então, no caso aqui, estudiar, estudar. E aqui embaixo nós temos aqui uma tabelinha prontinha para vocês com os verbos já conjugados. Você vai se basear nessa tabela para completar as frases do exercício, ok? Então, nós temos a frase A. Los niños sobre la naturaleza. B. Mis amigos y yo sobre los cambios climáticos. Yo, medios de ayudar mi planeta. Então, você vai olhar ali quais daqueles verbos da tabelinha se encaixam ali em cada frase e já já eu volto com a resposta. Então, conseguiram encontrar quais verbos se encaixam ali corretamente? Vamos a eles? Então, nós temos ali. Los niños. Quem são los niños? Ellos. Se são eles, o verbo é estudiaram. Los niños estudiaram sobre la naturaleza. As crianças estudaram sobre a natureza. Letra B. Mis amigos y yo. Quem são mis amigos y yo? Meus amigos e eu? Nós. Nós, em espanhol, nosotros. Então, nosotros estudiamos. Mis amigos e eu estudiamos sobre os cambios climáticos. Meus amigos e eu estudamos sobre as mudanças climáticas. E a letra C? Eu, está fácil. Eu estudei meios de ajudar meu planeta. Já está até prontinho aqui, né? Eu estudei meios de ajudar o meu planeta. E chegamos ao nosso quiz,
Quero ver se vocês capricharam, se vocês prestaram atenção, que hoje foi uma aula que nós falamos sobre as mudanças climáticas no planeta e dentro dessa aula falamos sobre os verbos no pretérito, os verbos no passado. Então vamos lá, a primeira atividade do nosso quiz. A respeito del pretérito perfeito simple, é correto afirmar que. A respeito do pretérito perfeito simples, é correto afirmar que. Letra A. É uma ação que ocorre em um momento determinado del presente. É uma ação que ocorreu em um momento determinado del passado. Então, sobre o pretérito perfeito ali, pessoal, ele é uma ação que ocorre em um momento determinado do presente, do agora, ou ele é uma ação que ocorreu em um momento determinado lá do passado? Tá fácil, né? E o número 2. Señala a alternativa que apresenta uma ação no passado. Muito fácil. Qual dessas alternativas aqui apresenta uma ação que ocorreu no passado? Letra A. Os cambios climáticos foram um desafio. As mudanças climáticas foram um desafio. Ou letra B. Os cambios climáticos são um problema. As mudanças climáticas são um problema. E aí? Qual dos dois verbos ali está no passado? Já já voltamos com a resposta correta. Pessoal, esse quiz está muito fácil, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram de olhos fechados, de ojos cerrados. Vamos a ele? Vamos à correção? Então, a respeito do pretérito perfeito simples, é correto afirmar que é uma ação que ocorreu em um momento determinado do passado, já tinha falado. E a número 2, tem que assinalar a alternativa que apresenta uma ação no passado. Qual ação é essa? Fueron. Os cambios climáticos foram um desafio. As mudanças climáticas foram um desafio. Que bom se estivesse no passado, né? Mas elas ainda são um desafio. Mas o que a gente quer saber aqui é qual verbo que está no passado. E aí? Terminou nossa aula já? E o que a gente aprendeu hoje? Bien, hoje aprendemos, o título foi El medio ambiente e los cambios climáticos. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o gênero textual História em Quadrinhos, o linguístico e discursivo, ações no pretérito do indicativo, léxico e expressões relacionadas à temática. Espero que tenham aprendido mais sobre o pretérito, um pouquinho mais sobre o nosso meio ambiente e logo voltamos com a aula 62 falando ainda mais sobre o meio ambiente. Hasta luego!